Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um, que pertence a este grupo, que as mãos do Deus Santo, Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja estendida sobre cada um, dentro de cada lar, neste momento, repreendendo todo espírito de morte, todo espírito de miséria, de contendas, todo espírito de desemprego, enfim, toda armadilha, arma forjada, preparada contra nós não prevalecerá, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Bom, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, com o povo de Deus, uma pequena mensagem da parte do Espírito Santo, que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 36. E diz assim: enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. O funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou. Essa palavra, irmãos, essa passagem relata relata a história de um eunuco, que estava lendo a passagem que se encontrava no livro de Isaías, que falava sobre a morte de Jesus Cristo e sobre a ressurreição. Enfim, mas não é isso que eu quero abordar com vocês, não, nesse assunto, não. Eu quero abordar o assunto sobre doutrinas. A doutrina, irmãos, você vai entender o que eu estou falando. A doutrina, quando ela é pautada, quando ela é fixada sobre a palavra de Deus, ela é válida. Ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser respeitada. Mas a doutrina, quando vem do homem, seja ele pastor, ou seja lá o que for, o padre, enfim, ela tem que ser descartada. Por que eu estou falando isso aqui? Por que eu peguei este versículo? Deus mostrou logo esse versículo. Porque muitos perguntam se quem não é pastor pode batizar alguém. Se você, mesmo que você não tenha o título de pastor, mas você tem a autoridade do Espírito Santo, você pode sim batizar outra pessoa. É tanto que a palavra, se você olhar, pode pesquisar. Filipe nem pastor era. Filipe era evangelista quando ele batizou aquele eunuco.
né? Ou funcionário, como que queira chamar. Filipe era evangelista. A única coisa que Filipe perguntou para aquele funcionário é se ele crê que o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Deus vivo. E ele respondeu: eu creio. Se encontra no verso 37. Ele diz assim: é claro, o funcionário, é claro que sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então aquele funcionário creu. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, você sendo ou não sendo pastor, você pode sim batizar uma pessoa, você pode sim ministrar uma Santa Ceia, mas lembrando que você tem que estar sobre a autoridade do Espírito Santo. Porque na palavra você não vai encontrar Jesus falando somente pastor, somente evangelista, somente padre, presbítero, ou sei lá quem que seja, pode fazer isso ou aquilo. Essas são doutrinas, irmãos, às vezes colocadas pelo homem dentro dos templos. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque não vem da palavra de Deus. Então, repito, se você tem autoridade do Espírito Santo, você pode sim executar o batismo. Lembrando, Filipe era evangelista. Filipe não era pastor, entendeu? E ele batizou aquele eunuco, aquele funcionário, aquela pessoa. Então, nós temos que prestar atenção nisso. A doutrina dentro das igrejas, dentro dos templos, ela tem que ser seguida sim. Ela tem que ser respeitada sim. Mas desde que ela esteja pautada, fixada dentro da palavra de Deus, daquilo que Deus está falando. Nós não podemos confundir, não. E tem muitos por aí que confundem. Teve uma época, vou contar para vocês, que nós estávamos no período pior da pandemia. Então, eu peguei a Santa Ceia e ministrei na época para minha filha e para minha esposa, porque nós estávamos sem ir na igreja e tal. Então eu ministrei. Mas por quê? Porque eu sou melhor? Porque eu estava na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, uma certa pessoa questionou, falou: mas isso, quem que tem que fazer é o pastor. Não, Jesus não falou isso. Eu vou provar para você dentro da palavra. Vamos comigo lá em Lucas, capítulo 10. Vamos lá. Lucas, capítulo 10. Deixa eu só abrir aqui. Um momentinho. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 19. Lucas 10, 19. Veja o que Jesus falou: escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões e para sem sofrer nenhum mal
vencer a força do inimigo. Entendeu? Ou seja, Jesus aqui está falando: eis que vos dou poder para tudo. Vou repetir novamente: desde que você esteja debaixo da autoridade do Espírito Santo, que isso fique bem claro. Entendeu? Jesus aqui não falou: eis que vos dou poder, pastor. Eis que vos dou poder, evangelista. Eis que vos dou poder, obreiro. Não, ele falou: eis que vos dou poder. Quando ele falou isso, ele pregava para uma multidão. Ou seja, se você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, e se você tem que ter, senão não adianta. Se você tem uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo, se você lê a palavra, medita na palavra, pratica a palavra, eu sei que ninguém é perfeito, todos nós erramos, é claro, é lógico, é óbvio, né? Mas se você pratica a palavra, se você clama ao Senhor, você tem autoridade sim para batizar uma pessoa, você tem autoridade sim para ministrar a Santa Ceia, desde que não tenha ninguém maior do que você, uma autoridade maior do que você. Um exemplo: se você é um obreiro e tem um pastor, aí sim é o pastor que tem que ministrar. Mas isso não é único e exclusivamente trabalho de pastor, não. Fique bem claro isso. Se você tem autoridade, você pode sim batizar uma pessoa, você pode sim ministrar a Santa Ceia, senão você não teria o poder de expulsar demônios e curar enfermos. Então, eu estou tocando nesse tema porque, infelizmente, há muitos lugares, muitos templos, muitas pessoas que ensinam de forma errada. Fala que é só o pastor que pode falar. Não, não é só o pastor, não. Então, tem que ler a palavra, tem que entender a palavra para não falar besteira. Você está entendendo? Lembre-se, Filipe era evangelista, ele não era nem pastor. E quando Jesus falou isso aqui, ele falou para a multidão. Não era só para os apóstolos, não. Ele falou para aquela multidão, todos que estavam ali. Eis que vos dou, mas tem que crer. Tem que andar na comunhão com Jesus Cristo, né? Então que isso fique bem claro. Né? Você não precisa concordar comigo, não. Mas vá dentro da palavra. Medite na palavra. Peça entendimento ao Espírito Santo. Confirme na palavra se isso que eu estou dizendo é verdadeiro ou não. Entendendo? Vá lá em Lucas capítulo 10, versículo 19 e em Atos 8, do versículo 36 ao 38, você vai ver o que eu estou dizendo. Você medite, olhe, pese. Aliás, não é só o que eu falo, não. O que os administradores falar, você tem o direito e a obrigação de ir lá dentro da palavra e conferir se nós estamos falando a verdade ou não. Forte abraço, que Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos do grupo, em nome do Senhor Jesus.